Em um mercado dominado por compactos e SUVs elétricos, o Jaque EJ7 é praticamente filho único. Mas por R$270 mil, será que vale a pena? Vem comigo e roda a vinheta. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, seu comentário. Se ficou com alguma dúvida sobre o carro, pode deixar aqui nos comentários. Ou se você quiser que a gente faça avaliação de algum modelo que seja novo, seminovo ou usado, só deixar nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. O EJ7 é um dos primeiros modelos da Jaque feito em parceria com a Volkswagen. Em design, ele é feito no estúdio italiano sob a tutela da Volkswagen e ele é recalibrado as características do carro pela Volkswagen. Então, digamos que ele é quase um Volkswagen feito pela Jaque. Mas falando aqui de design, ele é super característico de um veículo elétrico. Então, a gente já vê aqui pela frente que ele não tem grade, ele é completamente tampado, para-choque, e aqui na frente a gente tem a região onde faz o carregamento do veículo, onde ficam as tomadas dele. Os faróis são afilados, 100% em LED. Ele não tem faróis de neblina, não tem sensores dianteiros para colisão, só tem sensor de estacionamento. Lateral ele tem rodas de 17 polegadas, numa caixa de roda grande aqui. Tem o teto em preto, só que tanto essa coluna quanto o teto eles são adesivados, eles não são pintados. Luzes repetidoras aqui nos retrovisores. Ele é mais discreto do ponto de vista de cromados, então cromado só aqui na linha abaixo dos vidros e nas maçanetas. E o mais interessante desse carro para mim é que a traseira, que ele tem um visual estilo fastback, que acoplado com essas luzes aqui em LED inteiriças, quando você vem aqui, abre a tampa do porta-malas, ela abre junto com o vidro. E o porta-malas aqui é bem legal de falar, são 590 litros. É um volume bastante grande, bastante maior do que qualquer concorrência assim, do mercado. Aqui no interior do Jaque EJ7, o destaque aqui é para o bom acabamento interno dele. Os materiais são macios ao toque aqui no painel e nas regiões aqui de apoio dos braços na porta, apoio de braço. Destaque também para o banco, que ele tem revestimento em couro e um design mais esportivo. O único detalhe é que o banco ele tem regulagem elétrica só aqui no trilho para frente e para trás. Para regular o encosto é em manivela, então nesse ponto ele só tem regulagem em um sentido. Mas falando aqui dos acessórios do veículo, do lado esquerdo aqui a gente tem os controles dos vidros elétricos e travamento de porta. Um pouco mais abaixo aqui do lado esquerdo do painel, a gente tem a regulagem da altura do facho de farol, a regulagem dos retrovisores elétricos e a gente tem aqui outros botões. O primeiro deles é o que a gente usa para acionar e abrir o carregador que fica ali na frente. Logo abaixo, o do sensor de estacionamento e o último botão aqui para poder abrir o porta-malas. Vindo na região central, a gente tem o painel de instrumentos digital, que ele é customizável. Eu posso aqui mudar primeiramente as cores dele, ele tem a opção de uma tonalidade dourada, uma tonalidade em vermelho ou uma tonalidade em azul, que eu acho que faz mais sentido aqui para a proposta do carro. O layout dele é bem parecido com o dos Mercedes Classe C da geração anterior. Temos aqui faróis com regulagem, faróis automáticos com acendimento automático e do lado direito a alavanca aqui de acionamento dos limpadores de para-brisa também que tem função automática. O volante dele é multifuncional. Do lado esquerdo, parcialmente aqui a gente tem o controle do piloto automático de velocidade e mais à esquerda o botão para você trocar as bandas de rádio ou trocar de música. E do lado direito aqui, na parte superior, a gente tem os controles para acessar aqui o computador de bordo, mudar a cor do painel como eu acabei de mostrar, e a alavanca para você poder mudar de funções. E mais aqui abaixo, o restante das funções da multimídia, que é volume, atendimento e desligamento de chamadas, e também para você fazer chamadas por voz. Vindo aqui para a parte central, a gente tem essa central multimídia. Na vertical, uma central multimídia grande. Aqui ela reúne todas as configurações do veículo. Então aqui, essa aqui é a tela inicial dela, onde ela mostra as funções que você tem hoje. Android Auto, Apple CarPlay nativos e função Bluetooth. Você faz a conexão aqui por cabo. E aqui nas demais funções do veículo, o que é interessante de destacar aqui, primeiro, é o Jack Ambient Light. Você pode ver, ele tem luzes aqui como se fosse um tribal nas portas
e no painel do veículo, que eu posso trocar essas cores. Isso aqui é uma infinidade de possibilidades. Eu posso escolher aqui dentro várias cores RGB. Posso deixar ela com efeito de respiração, como está aqui agora. Um efeito estático, ela vai ficar sempre ligada. Ou eu posso deixar ela em ritmo musical. Então, quando eu estiver ouvindo música, ela vai ficar pulsando no ritmo da música. Vou voltar aqui para a cor anterior. E as demais funções, eu posso personalizar algumas características do veículo aqui. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui qual que é a personalização externa dele, se o limpador automático do para-brisa, posso deixar o rebatimento dos retrovisores automáticos quando eu desligar o veículo, posso colocar a abertura de vidros pela chave. Em alerta e iluminação, eu posso ligar e desligar alertas do veículo, posso mexer no volume da marcha ré, como se é um veículo elétrico, ele tem um ruído externo quando o veículo está em movimento. Posso mexer na intensidade das luzes aqui do painel, posso deixar as luzes acesas por mais ou menos tempo, de acordo com o tempo que eu desligo o veículo. Tem alguns pontos de condução também, eu posso ajustar a calibração da direção aqui de acordo com o modo de condução. Tem o conforto, padrão e Sport. Ela é uma direção bem leve, e nesse caso aqui, na função Sport, é o que é mais semelhante ao que a gente está acostumado aqui a dirigir um veículo normal. Outras funções também aqui de modos de condução do veículo, ele está no modo Eco aqui no momento, e a função de regeneração de energia. Essa função de regeneração de energia, vou explicar melhor no ponto de condução do carro, mas ela funciona de acordo com o freio. Se eu deixo no modo padrão, ele vai regenerar uma energia de uma forma equilibrada. Fraco, ele vai regenerar menos, e forte, ele vai deixar uma regeneração mais forte. Então, quando eu tirar o pé do acelerador, a sensação vai ser de que o carro vai frear mais do que quando nas outras funções. E aqui as funções de tela para exibir vídeos enquanto o veículo está dirigindo, e configurações do sistema. Tenho todas as funções aqui. Mais abaixo eu tenho aqui um local onde eu posso deixar o celular. Ele não tem carregamento de celular por indução, então aqui é mais um porta-celular, porta-objetos mesmo. Tenho a entrada USB para fazer a conexão com a central multimídia, e uma segunda para carregamento de celular. Nessa área aqui central, tenho esse botão giratório, que é a da alavanca de câmbio, então eu posso aqui mudar de direção e ré, e o P é em botão. O botão de partida do veículo, aqui eu tenho o botão de pisca-alerta, ligar e desligar controle de tração, o freio de estacionamento eletrônico e o freio automático, o famoso auto hold, posso deixar acionado. Aqui eu tenho porta-copos e aqui um outro porta-objetos no interior do veículo. E não pode deixar de falar, esse carro ele tem teto solar panorâmico, que eu posso fazer a abertura através de botões, e eu posso fazer acionamento individual aqui do teto solar e da cortina de fechamento dele. São dois botões individuais. E o restante eu vou mostrar para vocês aqui no banco de trás do veículo. Aqui no banco traseiro o espaço é bom, ele tem uma posição de sentar um pouco mais baixa do que de alguns veículos, então você fica com a perna um pouco mais elevada, mas super confortável, não tem nenhuma crítica com relação a isso. Tem um bom espaço para o banco da frente, que está na mesma posição que eu costumo dirigir, e a altura para o teto já é um pouco mais preocupante, porque eu sou uma pessoa baixa, eu estou bem próximo aqui do teto, e isso acontece por conta dessa bandeja aqui do teto solar. Então uma pessoa um pouco mais alta do que eu vai sofrer um pouco aqui nesse banco traseiro. Mas para os ocupantes que entram aqui, eles têm como comodidade as saídas de ar condicionado para os ocupantes e duas tomadas de carregamento de 2,4 amperes para carregamento do celular rápido. O Jaque EJ7 ele é um carro, como eu falei, desenvolvido em parceria com a Volkswagen. Mas isso não é um que muita gente costuma dizer que ele é um Volkswagen. Muito pelo contrário, ele é um carro feito pela Jack Motors, em plataforma Jack Motors, desenvolvido pela Jack Motors. A Volkswagen ficou responsável por auxiliar nesse processo, a ajudar na calibração do carro, na calibração dos motores, na calibração da suspensão. E com tudo isso faz com que ele seja um dos melhores carros da Jack disponibilizados aqui no Brasil para a gente. Então, do ponto de vista de motorização, ele vem com um motor elétrico de 193 cavalos e 34,7 kgfm de torque. Isso faz para ele um carro de um ótimo desempenho, tanto urbano quanto rodoviário.
E o sistema de carregamento dele é por tomada, assim como eu mostrei no vídeo para vocês, e ele tem freios regenerativos. Os freios regenerativos desse carro é um ponto que a gente pode ressaltar bem positivo, porque ele é um sistema que ele funciona muito bem. Então, ele é confortável do ponto de vista aqui do que eu estou acelerando. Eu tiro o pé do acelerador, ele reduz a aceleração do carro o suficiente para poder recuperar a energia, só que não reduz demais ao ponto de dar a sensação de que o carro está sendo freado. Isso é muito comum em carros elétricos, que você vê o sistema de direção com um pedal só, que você só acelerando e tirando o pé do acelerador, o carro acelera e freia. Às vezes isso é tão forte, é tão incisivo, que torna a direção insegura. Nesse carro aqui não, você consegue calibrar essa recuperação de energia de uma maneira mais agressiva, que fica de uma forma como desses outros veículos, ou fica da maneira como está aqui padrão, a maneira confortável de dirigir e recuperando energia como se deve. Mas aqui voltando a falar da dirigibilidade dele. Ele é um carro, por ser um carro elétrico, ele tem o torque instantâneo, e esse torque instantâneo faz com que ele acelere muito rápido assim que você pisa no acelerador. Um exemplo aqui, olha como a aceleração dele é rápida. Ó, eu saí de 60 para praticamente 100 km por hora muito rápido. A aceleração dele é muito ágil. E isso também é um ponto que a Jack usou como um artifício para poder justificar uma possível concorrência com carros alemães. Pra você ter ideia, esse Jack aqui ele acelera mais rápido do que o BMW 320i, o Mercedes Classe C de entrada e o Audi A4, até a geração de quando esse modelo foi apresentado. A aceleração dele é de 0 a 100 em 5,9 segundos. Então é um carro muito ágil. E apesar de ser ágil, diferentemente como acontece com os alemães, que tem uma calibração de suspensão mais rígida, mais firme, esse carro aqui ele é muito mais calibrado para o conforto. Então você tem uma suspensão mais mole, que é muito gostoso de dirigir na cidade. Ela filtra bem as imperfeições das ruas. Só que quando você enfrenta essa situação de calibração no uso em rodovia, essa calibração macia faz com que ele não seja um carro tão gostoso assim, de dirigir em altas velocidades, em curvas. Isso se dá pela calibração mole da suspensão e pela direção eletroassistida também, que é bastante macia, ela é mole demais. Esse excesso de maciez faz com que você não tenha tanta percepção, tanta conexão do volante com as rodas. Então você sente um carro bem anestesiado, muito menos anestesiado que os outros veículos da Jack fabricados até aqui. E aqui eu deixei um exemplo, eu deixei ele na calibração Sport, que é a calibração da direção mais dura possível, e essa calibração mais dura Sport desse veículo é semelhante a uma calibração leve de outros carros. Então, para você ter uma ideia de como ela é leve. Do ponto de vista de conforto na cidade, é ótimo, é ideal, mas para a estrada você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Uma situação que é mais incômoda desse carro aqui é o ruído que ele faz até 27 km por hora, para auxiliar deficientes visuais. Olha como é alto. Aos 27 ele desliga. Se eu reduzir, olha o ruído. Esse ruído, por incrível que pareça, ele parece mais alto dentro do veículo do que do lado de fora. Então dirigir esse carro no trânsito pesado é ficar com esse ruído aumentando e abaixando por todo o tempo. Então, essa é uma situação bastante incômoda. Não importa o quanto você aumente o volume do rádio, das suas músicas. Por sinal, a qualidade do som desse veículo é muito boa, é de destaque. Mas mesmo assim, esse ruído de fundo, que parece uma interferência de rádio, é um som muito ruim, muito chato de ouvir. Isso em trânsito incomoda. Eu andei com esse carro num trânsito pesado, chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir. E fora esse barulho, ele também tem uma sirene própria para o acionamento do veículo em ré. Essa sirene sim faz sentido, faz muito mais sentido para você estar em manobra, para deficientes visuais conseguirem detectar que tem um veículo em movimento, ou até pessoas mesmo que entenderem que o carro está em movimento, pessoas que não tenham deficiência consigam prestar atenção no ruído. Mas esse ruído aqui do veículo em movimento, para mim, não faz muito sentido. Ele é um ruído alto, que mais incomoda do que auxilia, porque não faz muito sentido você fazer barulho até 27 km por hora e depois o barulho simplesmente não existe mais.
Ou o barulho ele tem uma função externamente para auxiliar, agora pro lado de dentro fazer todo esse barulho é realmente bastante incômodo. Quando a gente fala em carro elétrico, é importante falar em consumo, em quanto que você gasta financeiramente falando com um carro elétrico e quanto isso é mais barato do que ter um carro a combustão. Usando um cálculo médio de que o preço por quilowatt-hora que as empresas cobram na energia elétrica residencial é em torno de 62 centavos, isso varia de região para região, varia se está em bandeira vermelha, bandeira amarela, mas considerando 62 centavos, você, para carregar a bateria 100% desse carro, para autonomia de 400 km, você ia gastar em torno de 35 a 40 reais. Então, entre 35, vai considerando 40 reais, você gastaria 40 reais para rodar 400 km com esse carro. Isso é para você ter uma ideia do quanto seria barato você utilizar esse carro em comparativo com um carro a combustão. Hoje, nenhum carro do mercado a combustão consegue oferecer um custo para encher um tanque nesse valor. Isso seria o equivalente ao que era por volta de 2007, 2006, a você ter um Uno 1.0 Fire e que o etanol custava em torno de 80 centavos. Então, para você ter ideia de quanto é econômico você ter um carro desse em comparação. Então, nesse sentido, ele é um carro extremamente econômico, extremamente barato de você manter. É um carro que você pode usar todo dia e por ter uma autonomia de 400 quilômetros, a não ser que você more numa cidade diferente da cidade que você trabalha e que você rode muito, você vai conseguir andar com esse carro e carregar ele praticamente uma vez na semana, às vezes uma vez a cada 2 vezes na semana. Então, é um ponto bastante positivo nesse sentido. E falando de itens de série, o que ele traz? Ele traz airbags frontais, laterais e de joelhos para os ocupantes, teto solar elétrico, essa central multimídia de 13 polegadas, painel de instrumentos de 10.25, ele tem a direção eletroassistida, claro, freios regenerativos e um porta-malas de 590 litros, mais o sistema de condução que não é semi-autônoma nem autônoma, é um piloto automático simples, que talvez seja o que a gente sente mais falta nesse carro pela faixa de preço e com que ele concorre. Ele não tem nenhum sistema de apoio à condução semi-autônomo para o motorista. Então aqui a gente não tem alerta de mudança de faixa, a gente não tem alerta de ponto cego, a gente não tem um sistema aqui de freio de alerta de colisão frontal, não tem nada. É um carro mais básico, como a gente via nos carros de antigamente. Se for comparar isso no mercado, como a Jack diz, para veículos alemães do mesmo segmento, o tanto que ele perde em itens de série é muita coisa em relação aos outros. O que ele ganha é o que eu falei. É um carro bom de dirigir, é um carro rápido, um carro confortável e um carro que tem um custo por quilômetro rodado baixíssimo. Agora, pensando em itens de série, conforto e segurança, realmente não tenho o que comparar. Falando aqui em concorrentes desse carro, como eu falei, ele é filho único no mercado. Se for pensar num sedã elétrico, a gente só vai falar no Porsche Taycan, que é um veículo de completamente outro segmento. Mas a Jack considera que esse carro ele é concorrente de modelos de entrada dos sedãs alemães, como o Mercedes Classe C, o BMW 320 e o Audi A4. Ele é um carro com certeza mais barato, é o único elétrico entre os alemães, e ele é o carro mais barato de manter assim no custo por quilômetro. Só que do ponto de vista de itens de série, de conforto de rodagem, dirigibilidade, não tem o que comparar. Então aí é uma questão mais do que você precisa mesmo. Se você precisa de um carro confortável, espaçoso, bem equipado, ele até pode te atender, mas questão de desempenho, de dirigibilidade, não tem comparação com os alemães. Ele é um carro bonito, isso não tem como negar. É bonito, ele é gostoso de dirigir, é confortável, você gasta pouquíssimo por quilômetro rodado com um carro desse. Só que se você está pensando em comprar um sedã
que seja com uma dirigibilidade diferenciada, ou está pensando nos alemães mesmo, que é o que a Jaque considera como concorrente, é um carro completamente diferente. Do ponto de vista de elétricos, mais próximo dele aqui só seria o Mini Cooper SE e o próprio Peugeot 208 elétrico, que está mais ou menos na mesma faixa de preço. Nesse sentido, ele é um carro melhor, ele é maior, ele é mais confortável, ele é tão bem equipado quanto e tem com certeza maior espaço interno. Então, se você está pensando em comprar um carro elétrico, vale realmente a pena você dar uma volta, testar o Jack EJ7, que talvez você goste dele, ele faça muito mais sentido para você do que os compactos elétricos. E aí, o que achou? Acha que ele cabe na sua garagem? Então, que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro com segurança, rapidez e com garantia de dinheiro no bolso. Então, vem para a Instacarro.